Olá, pessoal! Hoje iremos finalizar nosso tema sobre modificações químicas causadas pelos micro-organismos. Bom, temos que ter em mente que os micro-organismos podem, ao contaminar o alimento, entrar em contato com as substâncias presentes na composição dos alimentos ou substratos e vão realizar modificações produzindo um produto. Esse produto pode ser um novo produto derivado, como por exemplo o queijo a partir do leite, ou podem ser modificações indesejáveis, como as modificações que levam aos processos de deterioração dos alimentos. Então, essas modificações que nós estamos estudando, elas podem tanto ser benéficas como não benéficas, ou seja, maléficas. Depende do alimento que está sendo modificado e depende de que micro-organismo está participando desse processo de modificação. Bom, em relação aos carboidratos, o objetivo principal de os micro-organismos utilizarem, ou seja, metabolizarem os carboidratos, é para obter energia. Se esse processo de quebra, absorção e uso dos carboidratos forem na presença de oxigênio, for um ambiente que tem oxigênio, vai ocorrer o processo de oxidação e a produção de água e CO2 sem acúmulo de outros metabólitos intermediários, ou seja, sem ácido lático, sem etanol, tá? E vai ter a predominância de bactérias aeróbias ou anaeróbias facultativas. Já se esse ambiente ele não contém oxigênio, o processo que vai acontecer de metabolização desse carboidrato não vai ser um processo oxidativo, vai ser um processo fermentativo. Daí as fermentações, fermentação alcoólica, lática, acética, butírica. E vai ter a produção de outros compostos além de água, CO2. Vai ter ácido propiônico, vai ter etanol, vai ter ácido lático. E esses produtos, eles vão alterar as características organolépticas dos alimentos. Cor, textura, odor, sabor, entre outros, tá? Isso pode ser, como eu disse, benéfico ou não. Depende do alimento que você está trabalhando. Então, nesse ambiente de ausência de oxigênio, teremos predominância das bactérias anaeróbias estritas e das facultativas. Bom, especificamente sobre os monossacarídeos, a glicose, por exemplo, ela pode ser transformada em vários compostos. Ela pode ser transformada em ácido lático, como ocorre, por exemplo, com o grupo dos micro-organismos que são denominados de lacto-homofermentativos, por exemplo, na produção de iogurte, de queijo, tá? Nós temos também o processo de produção de ácido lático junto com outras substâncias. Então, esses são o grupo das bactérias lacto-heterofermentativas. E nós também temos outra via em que a glicose se transforma em piruvato e o piruvato pode se transformar em outros produtos, como ácido butírico, ácido propiônico ou etanol, e para produzir as bebidas alcoólicas. E esse etanol também pode ser modificado posteriormente para produzir ácido acético, que é o processo de produção de vinagre. Então, vocês verificam que é um processo bem complexo, tá? Então, existem várias possibilidades de se modificar um monossacarídeo. Por exemplo, na modificação dos monossacarídeos pela fermentação láctica, nós temos esse processo realizado pelo grupo das bactérias denominadas de lácticas. Por quê? Compostos muito grandes, nem todos os micro-organismos têm a capacidade de metabolizar um polissacarídeo, tá? Nem todos têm essa capacidade. Então, se torna mais fácil o micro-organismo utilizar moléculas menores, como os monossacarídeos, os disacarídeos. Existem dois tipos de fermentação, de láctica, a homofermentativa ou homoláctica, que apresenta a produção de ácido lático em maior quantidade que em relação a outros produtos, como CO2, etanol e diacetil. Exemplos de gêneros que fazem a fermentação homolática: Pediococcus, Streptococcus, Lactococcus e Vagacoccus. Já os gêneros Leuconostoc e Lactobacillus são heterofermentativos ou heterolácticos. Então, eles produzem
tanto ácido lático em quantidade similar a outros componentes. As heterofermentativas produzem substâncias relacionadas principalmente com sabor e aroma, como, por exemplo, os compostos que também são produzidos além do ácido lático, como o diacetil e o acetaldeído, eles participam dos processos de produção de aroma e sabor característico principalmente dos derivados de leite, como queijo e iogurte, entre outros. Na fermentação alcoólica, a gente tem a fermentação da glicose para a produção de etanol, como, por exemplo, pelas leveduras do gênero Saccharomyces ou bactérias como a Zimonoma mobilis. Já no caso da Saccharomyces cerevisiae ou do gênero todo Saccharomyces, nós temos ela como o gênero mais importante na produção de álcool dentro dos alimentos. Porém, ela não é benéfica em todas as situações. No caso, quando ela contamina frutas, derivados, maionese, molho de salada, laticínios, vinagre, mel, ela não vai ser um micro-organismo benéfico. Ela se tornará um micro-organismo deteriorante. Diferentemente, nos processos de produção de alimentos, como de cerveja, na panificação e em alguns vegetais de conserva ou vegetais de conserva fermentados, que são benéficos para a produção de alimentos. Aqui alguns outros exemplos, né? Um resumo e um exemplo extra de modificação dos monossacarídeos por micro-organismos, como, por exemplo, a glicose, que se transformou em piruvato, e em seguida a bactéria, por exemplo, do gênero Clostridium, produz a fermentação butírica, que vai alterar a qualidade da manteiga. Já nos polissacarídeos, que são os carboidratos complexos, poucos micro-organismos apresentam a capacidade de hidrolisar, tá? Ou seja, de quebrar esses polissacarídeos. Os principais polissacarídeos que alguns micro-organismos conseguem quebrar são o amido, a celulose e as pectinas. O amido, ele é quebrado através de duas enzimas principais, a diastase e a amilase, que são produzidos tanto por bolores como por bactérias. O que é que ocorre? Nós temos aqui no lado esquerdo uma imagem demonstrando ou simulando uma molécula de amido. Cada unidade individual dessa imagem é uma glicose. Quando essas enzimas, a diastase e a amilase, elas entram em contato, são produzidas pelos micro-organismos e entram em contato com o amido, você pode ter a quebra desse amido em unidades de glicoses, ou seja, monossacarídeos, ou você pode ter em unidades maiores, como de sacarídeo maltose. E esses sim são mais fáceis de serem absorvidos e utilizados para produzir energia pelos micro-organismos do que uma molécula grande e complexa de amido. Já a celulose, poucas bactérias conseguem metabolizar a celulose e produzir as enzimas celulases, e os bolores eles são mais capazes de metabolizar a celulose do que as bactérias. E a celulose ela acaba sendo hidrolisada, ou seja, quebrada a moléculas pequenas monossacarídicas de glicose ou moléculas maiores como cerobiose. A presença de carboidratos mais fáceis de utilizar, que nós denominamos de mais fermentescíveis, que são principalmente os monossacarídeos e disacarídeos, eles acabam inibindo a produção de celulase. Já no caso das pectinas, que é outro polissacarídeo bastante importante, que é o polissacarídeo que está presente nas paredes celulares e nos espaços entre as células vegetais e que é utilizado para a produção de geleia, tá? Ele pode ser degradado por alguns tipos de micro-organismos, como do gênero Erwinia, tá? Os micro-organismos que produzem as enzimas que vão quebrar a pectina são denominados micro-organismos pectinolíticos e, por exemplo, podem causar a chamada podridão mole em vegetais, que eles vão produzir tanto a pectina metilsterase como a poligalacturonase, que são enzimas que vão atuar sobre a pectina e amolecer esses tecidos, já que a pectina
ela auxilia na rigidez e na textura dos tecidos vegetais. Existem também as substâncias intermediárias do metabolismo do carboidrato, como por exemplo o ácido acético. O ácido acético ele é produzido a partir do álcool por bactérias acéticas, como as do gênero Acetobacter e Gluconobacter. Ou seja, é um carboidrato simples, por exemplo, a glicose, é transformada em etanol e esse etanol vai ser transformado em ácido acético. Então, por isso que se diz que todo vinagre, que é composto de ácido acético, um dia já foi vinho, ou seja, porque o etanol do vinho pode ser utilizado para produzir vinagre. Existe também a acetoína, que é proveniente do ácido pirúvico e ele pode ser oxidado, produzindo aroma de manteiga bastante pronunciado em sucos cítricos, o que é uma característica de deterioração desses produtos. Já as proteínas, poucos micro-organismos conseguem aproveitar a proteína do tamanho grande, assim como os carboidratos, aqui menos ainda tem grupos de micro-organismos que conseguem absorver essa molécula tão grande, tão complexa, de forma intacta, íntegra. Então, é necessário que tenha a quebra também em unidades menores para que o micro-organismo consiga absorver. Absorvendo, ele consegue utilizar essa substância. Então, são enzimas que produzem alguma enzima para quebrar essas proteínas, são micro-organismos, por exemplo, dos gêneros Clostridium, Bacillus, Pseudomonas, entre outros. Aqui, lá nos carboidratos, geralmente, quando você metaboliza um carboidrato, você produz um ácido propiônico, ácido butírico, ácido lático, ou seja, você está adicionando acidez ao alimento. Então, o pH baixa. Já na metabolização de proteínas, tem um diferencial. No lugar de reduzir o pH, ou seja, de tornar mais ácido, nesse caso, vai aumentar o pH. Então, o ambiente do alimento vai ficar menos ácido. E também está relacionado ao termo denominado de putrefação, que a putrefação não é nada mais do que uma biodegradação das proteínas, ou seja, é uma degradação das proteínas causada pelos micro-organismos. E ela também ocorre como consequência alteração de textura e alteração de aroma. Outras substâncias nitrogenadas, ou seja, que apresentam nitrogênio, assim como as proteínas, mas não são proteínas quimicamente falando, como a amina, a ureia e as amidas, também podem ser utilizadas por micro-organismos para produzir produtos como a amônia, que tem um cheiro, um aroma bastante pronunciado e facilita a indicação de que um alimento está em processo de deterioração, como, por exemplo, a presença de trimetilamina em produtos de pescado. Então, tão importante você estudar a qualidade do pescado, estudar a trimetilamina. Já nos lipídios, como os micro-organismos precisam de água para sobreviver, e eles não conseguem atuar diretamente sobre óleos e gorduras puras. Mas quando esses óleos e gorduras estão misturados aos alimentos e esse alimento contém água, nessa situação o micro-organismo consegue atuar. Então, ele vai atuar e modificar as características, por exemplo, de margarinas, de manteiga, de creme de leite, que apresentam não só as gorduras, não só os lipídios, mas também água e outros componentes que permitem o desenvolvimento microbiano. E essas alterações nos lipídios, como nós já vimos na química de alimentos, elas podem ser alteradas podem ser alterações de formas desejáveis ou não, e a deterioração da gordura, principal deterioração, se denomina de rancificação, que pode ser causada por enzimas produzidas por micro-organismos, como na rancidez hidrolítica, ou ela pode não depender da ação de micro-organismos, como a rancidez oxidativa. A viscosidade também é outra alteração que ocorre bastante na presença de micro-organismos. No lugar de os micro-organismos quebrarem um polissacarídeo
a unidades menores, como monossacarídeos e disacarídeos, eles podem realizar o processo contrário, juntar, ou seja, polimerizar disacarídeos e produzir uma molécula maior. E esse processo acaba modificando a textura, tá? Eles podem, como por exemplo, a Leuconostoc, Bacillus, Escherichia coli, podem produzir alteração de textura, como produzir aquele limo na superfície de alimentos sólidos, ou alterar a viscosidade, tornar ele mais ou menos fluido, mais ou menos viscoso, ou mais ou menos grosso, né, popularmente falando, em um alimento líquido. Exemplos: o leite, se tiver alteração por Enterobacter aerogenes ou do gênero Alcaligenes, podem causar aumento de viscosidade, então ele vai ficar mais grosso, digamos assim. Já os sucos concentrados têm a sua viscosidade alterada também por E. coli, subtilis e também por mesenteroides. Já as carnes frescas congeladas, na presença de bactérias do gênero Pseudomonas, podem apresentar uma limosidade superficial. A coloração é outro item que pode ser alterado pelos micro-organismos. Se esse micro-organismo for um produtor de pigmento, esse pigmento pode ter duas naturezas, ou hidrossolúvel, ou seja, solúvel em água, ou lipossolúvel, solúvel em lipídios. Se ele for hidrossolúvel, então aquela coloração alterada ela vai se dissolver em água e vai se espalhar por locais distantes do ponto onde está ocorrendo o crescimento da bactéria. Já se é um pigmento lipossolúvel, a coloração vai se alterar apenas no ambiente, naquele espaço do alimento, aquele pedaço do alimento onde o micro-organismo está crescendo. Exemplo: Serratia, ela produz um pigmento lipossolúvel que vai da coloração de rosa a vermelho. Já o Flavobacterium é de coloração amarelo, laranjada ou vermelho. Aqui um exemplo: no caso do leite, nós temos que a coloração azul é principalmente ao crescimento de Pseudomonas cincínea, já amarelo, tanto pela cincínea ou por bactérias do gênero Flavobacterium, e vermelha, por exemplo, por Serratia marcensis ou Micrococcus reseus. Aqui algumas referências, resolva os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.